Eu quase desisti dos investimentos aí por esses dias e talvez vocês já tenham pensado nisso também. Venho trabalhando muito e eu foquei muito em eliminar minhas dívidas para mim ter mais liberdade aí para poder tá tá investindo, né? Meu foco era esse. Porém, final de ano eu meio que dei uma descontrolada de novo, né? Eu tive que fazer uma viagem longa onde eu ia gastar um pouco, até que eu me programei para essa viagem, né? E era uma viagem que eu tinha que fazer. Gastei um pouquinho, né? Não tem como você fazer uma viagem longa e você não gastar. E isso acabou me desanimando, né? Você vem batalhando, vem lutando aí para conquistar uma liberdade financeira, né? Eliminar as dívidas. Venho aprendendo como administrar o meu dinheiro, como melhorar minha parte financeira, porém aconteceu isso no final do ano e eu acabei me descontrolando tudo aí. Mas pensando um pouco, não seria inteligente da minha parte, né, desistir dos investimentos. Acho que eu estaria andando para trás. Porém, esse ano vai ser um ano do recomeço, né? Vai ser um ano de zerar, de fato, as minhas contas, as minhas dívidas, para mim poder tá aportando com mais liberdade, né? Tá conseguindo aí fazer o que eu tava me programando, que eu tava projetando aí para 2026, que era dar uma alavancada aí no meu patrimônio, né? De conseguir chegar em um valor considerável. Porém, acabou atrapalhando tudo aí. E é isso, galera. Tô meio que desanimado mesmo, né? Mas não posso deixar isso me abater. E vou tentar dar a volta por cima e voltar a fazer o que eu tava fazendo, né? Que é buscar aí minha liberdade financeira. E sabe o que é mais frustrante, galera? É você estudar investimentos, né? Você ter a certeza ali que você consegue, no longo prazo ali, alavancar um patrimônio. Porém, no meio do caminho acontece várias coisas, né? Coisas que acaba te desanimando, né? E assim, o que mais me desanima é chegar no final do mês e não sobrar nada assim para investir. Essas coisas acaba que me desanimando mesmo. E esse mês, por exemplo, o único aporte que eu consegui fazer foi reinvestir os meus dividendos, né? E bate aquela sensação de fracasso, mas como eu falei, né, eu não vou desanimar, não posso desanimar. Quando a gente começa a investir, a gente se empolga, né? A gente vê investidores aportando todo mês, carteira crescendo, os investimentos subindo. E aí você olha para sua realidade e pensa, cara, o que que eu estou fazendo de errado? Então isso também me desanima, galera. Você querer investir e não conseguir. E às vezes eu me sinto numa esteira, correndo, cansado, suando, mas sem sair do lugar. Então, assim, será que vale a pena continuar investindo? Será que isso é para mim? Será que não é melhor parar com tudo? Daí esses pensamentos vêm e então assim, eu sempre me programei dessa forma quando eu comecei a investir, né, de focar em pagar minhas dívidas, porque quando eu comecei a investir, eu já estava com uma dívida alta. Então, eu venho focando muito em eliminar essas dívidas para mim conseguir ter essa liberdade aí de estar investindo. Porém, eu tô com uma dívida bem alta, né? Mas estava tudo controlado. E quando isso acontece, né? Quando você sai um pouco fora da curva e suas dívidas voltam a ficar descontrolada, isso bate o desânimo, né? Mas também, galera, pensando aí, refletindo, eu percebi uma coisa bem importante também. Se eu desistir agora, eu não vou estar parado, né? Eu vou estar andando para trás. E mesmo que eu não consiga estar aportando agora, eu continuo aprendendo.
E isso é bom. E mesmo que o dinheiro esteja curto aí nesses últimos meses, eu continuo aportando aí meus dividendos. E eu vejo assim que reinvestir os dividendos pode parecer pouco, mas também é um ato aí de resistência. É mais ou menos eu dizendo pra mim mesmo que eu ainda tô no jogo, né? Eu ainda tô focado. Porque investir não é só sobre dinheiro, mas é sobre uma mentalidade a longo prazo. Então eu vou seguir firme, mesmo meio desanimado, né? Mas eu vou procurar uma maneira aí de me levantar. E meu objetivo não é e nunca foi de ficar rico, mas de conseguir uma liberdade financeira, né? E eu vou buscar isso. E para mim, uma liberdade financeira é não dever, é você dormir em paz, é você ter uma liberdade de investir com tranquilidade. E eu vou começar a olhar, galera, por outro lado, né? Que quitar dívidas não é um atraso, né? É uma preparação. É como tirar o peso das costas antes de correr uma maratona. E eu sei que quando eu sair dessas dívidas, cada real investido vai valer muito mais, né? E tem dias que dá vontade de parar e tá tudo bem admitir isso. Mas eu também vejo que desistir custa caro demais. E eu prefiro continuar devagar, né, do que voltar pro ponto zero. Isso é meio que um desabafo, galera. Então, assim, se você hoje só consegue reinvestir os dividendos, faça isso com orgulho. Se hoje você só consegue estudar, estude, porque isso também é investimento. Se você está endividado, se você está cansado, se você está frustrado porque não consegue investir, você não está sozinho. E esse vídeo é para te dizer, continue firme, mesmo que seja pouco, mesmo que seja lento, as coisas vão acontecer. Então é isso, galera. Eu quis fazer esse vídeo mais para desabafar um pouco, né? Mas eu confesso sim que passou pela minha cabeça de parar, né? De desistir, mas faz parte, né? Às vezes esse desânimo bate, né? E talvez se vocês já passou aí por essa situação de meio que desanimar no meio do caminho, pode deixar aí nos comentários aí. Até uma palavra de incentivo, né? Um testemunho, né? Que vai fortalecer aí quem também está passando por essa situação aí no momento. E se esse vídeo falou com vocês, deixa no comentário aí embaixo. Fala aí se vocês estão investindo, se vocês estão lutando para sair da dívida. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aí.